partir do momento que você está nessa fase intuitiva, e o legal é que você não escolhe estar nela, ela vai acontecer, ela é natural, isso aí eu acho que já ficou também bem claro. O que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo. Numa fase intuitiva, você vai intuir sobre o método. Você nunca vai inventar coisas. Tudo que você pensar vai ser sempre pensando sobre o método que você desenvolveu. Então, isso aí é uma coisa que você vai notar que não vai fugir muito do que você faz hoje. Mas você vai ter um pouco mais de liberdade. Vou dar alguns exemplos. Uma liberdade, talvez, em cima de gestão. Tem uma gestão que é uma evolução na fase intuitiva, que é o quê? E isso é uma coisa que você, para poder tomar essa decisão, você já tem que ter a liberdade de tudo que você vivenciou na fase mecânica. Porque o grande dificultador da fase intuitiva é que o seu emocional aqui, cara, ele vai te cobrar muito. Porque você agora está tomando umas decisões que já não são mais daquelas decisões lá de trás, em cima de regras. Você está inventando regras naquele momento ali. Mas vou dar um exemplo de uma evolução na fase intuitiva que pode acontecer no caso de gestão. Eu particularmente utilizo hoje disso ao investir. Quando eu pego uma estratégia, por exemplo, que está selecionada para uma S2 e o jogo começa e eu vou ali e tenho a liberdade de fazer umas análises complementares, com aqueles dados mesmos que eu passo para vocês ali na análise pré-jogo, eu vou talvez começar aquele jogo já com uma stake fracionada já logo de cara. E por que eu vou fazer isso? Porque eu entendi que a minha mente se compromete melhor na análise quando eu tenho algum dinheiro lá. Só que isso é uma evolução que eu não ensino agora nesse estágio para vocês, porque ela vai ser prejudicial se vocês fizerem isso. Mas eu já estou num estágio em que eu estou tão intuitivo, e quando eu decido entrar, não é assim, eu me programei, não tem uma regra qual é o jogo, é mesmo intuitivo. Naquele jogo, baseado em todas as análises que eu fiz, começou o jogo aqui agora, intuitivamente eu venho. É um jogo que eu posso colocar aqui uma stake fracionada, não é a minha stake final, logo no início, porque eu quero me comprometer um pouco mais com esse jogo. Obviamente, na minha mente, naquele momento, já está registrado que aquele jogo tem uma probabilidade muito alta mesmo do que aquele gol aconteça. Eu já vou colocar ali uma stake fracionada e vou depois escalando essa stake até chegar onde eu quero chegar. Então, isso é um pouco do intuitivo. Eu estou intuindo sobre o método, eu estou aplicando uma gestão, que não deixa de ser, estou aqui utilizando da ferramenta, porque ela já me deu como padrão o gol no primeiro tempo. Então, você vê que eu não fujo muito do método. Uma outra coisa que você me perguntou, no meu intuitivo, talvez, quando eu estou nessa fase, eu posso tomar uma decisão, até não tenho os 3 arremates certeiros ainda, mas eu já vivenciei tanto esse cenário, já está ali na minha mente tudo o que acontece geralmente quando os times estão se comportando daquele jeito, que eu tomo a minha decisão ali de entrar de uma forma intuitiva, talvez mexendo na minha stake, na minha gestão, mas de uma forma intuitiva, intuindo sobre o método. É uma estratégia que foi, um jogo que foi selecionado aquela estratégia, eu estou assistindo ele ao vivo, estou vendo o volume de jogo e tomo uma decisão fora, talvez. Uma coisa que eu tento não fugir muito no intuitivo, são em cima das odds, porque quando você foge muito das odds, aí você começa a ter um problema de matemática, e aí fica mais complicado. Então eu tento sempre me manter próximo das odds, porque isso aqui me deixa o valor esperado positivo, mas as outras decisões eu posso tomar decisões mais intuitivas, mas não vai fugir muito. Você vai ver que quando você chegar nessa fase, e a gente inclusive está gravando um novo projeto, dando um spoiler aqui, que é gravando os meus investimentos, inclusive para poder mostrar uma fase intuitiva para vocês. Só que eu queria que isso acontecesse quando vocês já estivessem preparados para elas, porque eu soltar isso agora eu acho que é até irresponsável para mim. Então, basicamente, só para a gente poder tentar usar, eu sei que no trade esportivo, na prática que você vai sentir a diferença, não vai fugir nada do método, vai ser uma intuição sobre o método, mas você vai ter uma liberdade de tomar, e essas coisas vão começar realmente a vir para você. Não vai ser mais aquela coisa de ficar fazendo análises muito detalhadas de coisas objetivas, já passa a ser subjetivo. Cara, esse cenário eu já conheço. Já tem um histórico, né? Já tem uma história que você toma aquelas decisões mesmo intuitivamente, como se fosse intuitivo aquilo ali, mas na verdade intuindo sobre o método. É isso que é bom ficar claro, não é uma intuição do nada, você vai estar fazendo sempre em cima do método. Eu geralmente utilizo a música para poder explicar isso, que eu acho que fica mais fácil, que na prática depois você vai entender o trade esportivo, que é aquela fase que você precisa aprender o violão para tocar uma música, então você está na fase mecânica, regrinhas, tudo. Depois você passa para a fase subjetiva, quando você já começa a tocar o violão sem olhar para a cifra ou para aquela questão ali das partituras, e a fase final é a fase que você já está mudando aquele arranjo, mas sempre baseado no que é o violão, no que são as notas, no que é uma harmonia. Então você não foge daquilo ali, mas você faz algo diferente que torna aquilo mais legal, mais bonito. No trade esportivo te torna mais lucrativo. Então você vai ver que dentro do intuitivo você vai ter aí ramificações que cada um vai desenvolver a sua capacidade, mas sempre intuído sobre o método daquilo que deu certo para você até agora. Por isso que é importante a fase mecânica. Você já queria pular para o intuitivo, eu vou intuir sobre o quê? É como se eu pegasse o violão
violão e já quisesse mudar uma música sem conhecer o que são as notas, o que é o ritmo, a harmonia. Então, são fases, mas basicamente você vai ver que tem essa evolução. Na subjetiva é um pouco mais de decisão ali, de liberdade, mas ainda muito atrelada ao método. Você vai ver que é pouca coisa que muda, mas no intuitivo você está livre. É você ligar mesmo ali o jogo, utilizar da base ali do método para poder investir, mas tomar suas decisões baseado no que estiver acontecendo, e vai vir tudo na sua mente, já vai estar tão enraizado que você já não vai ter mais que ficar fazendo raciocínios, vai ser intuitivo, entendeu?